Para além dessa necessidade, poderia levar à anulação de algum tipo de acordo de colaboração, nós tínhamos também uma dificuldade muito grande, essa dificuldade ainda não foi totalmente superada, que é um sistema processual penal e penal efetivo. O que eu quero dizer com isso? Para que alguém se sinta motivado a colaborar, é necessário que ele perceba que as consequências da não colaboração serão tão ou mais graves do que as consequências de uma eventual colaboração. Me fazendo entender de uma maneira mais clara, um indivíduo se sente motivado a colaborar quando ele percebe que há uma chance efetiva dele cumprir uma pena em tempo razoável. Se nós temos um sistema processual no qual o indivíduo pode permanecer por anos e anos se defendendo sem sofrer qualquer ameaça à sua liberdade, esse sistema processual é um sistema que não indica como eficiente uma técnica de defesa que lhe permita ou que lhe imponha a colaboração com o Estado. Vamos dar um exemplo, um indivíduo que está na base de uma pirâmide de uma organização criminosa, com pouca capacidade financeira e com muito risco em relação a quem está acima dele, né? Risco inclusive em relação à sua vida. Não estará incentivado a prestar uma colaboração com o poder público se ele imagina que durante o processo ele permanecerá solto, mesmo recorrendo de uma decisão que eventualmente venha mais ou menos rápida e tem aí uma possibilidade de recursal ou de permanecer com um recurso em aberto, sendo apreciado por anos a fio. Né? Imagine aí, alguém condenado em primeira instância com 1 ano e meio após a imputação, mas que recorra ao tribunal e depois ao Superior Tribunal de Justiça e depois ao Supremo Tribunal Federal, e que aguarde aí 10, 15, 20 anos para uma solução definitiva. Serão 10, 15, 20 anos de liberdade. Nesse sentido, não há nenhum incentivo para que alguém possa colaborar com o Estado. Quero dizer isso porque uma eventual possibilidade de prisão após o esgotamento das vias ordinárias de recurso, somada à possibilidade de uma prisão cautelar que não seja afastada, claro, motivada com base lá nos artigos do Código de Processo, né? Desde que haja demonstração da sua necessidade. São elementos, são ingredientes fortes que o indivíduo que se sinta ameaçado pela atuação do Estado, ameaçado de uma maneira lícita, por óbvio, né? Ameaçado pela força da legislação, pela força do processo, né? Possibilidade efetiva dele ser apenado. Apenas essa possibilidade efetiva é que se coloca como razão para alguém colaborar. Então, o afastamento da exigência de uma espontaneidade, somado a uma eficiência maior do sistema processual penal, no sentido de permitir o encontro de uma solução definitiva em menos tempo, são ingredientes importantes para que o eventual criminoso que está no contexto de uma organização criminosa possa colaborar ou participar de uma maneira positiva com uma investigação, tá ok? Então, é importante a gente lembrar desses detalhes. Dando sequência, né, para a gente mostrar alguns dessas legislações que já envolviam hipótese de colaboração, confirmando a tese que foi apresentada aqui, vocês prestem atenção no quadro que vai ser exposto sobre a legislação. A Lei 8072, por exemplo, vejam aí, o artigo 8º, né, dizia que será de 3 a 6 anos a reclusão, a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, perdão, então Código Penal envolvendo aí o crime que então era de quadrilha ou bando, hoje associação criminosa, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas ou afim. Parágrafo único dizia que o participante e o associado que denunciasse à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, teria a pena reduzida de 1 a 2 terços. Hipótese de colaboração. Veja que poucos elementos estavam apresentados nessa legislação, de modo que o Instituto era bastante difícil de ser aplicado, né? Primeira definição do que seria um participante, um associado, já estaria alguma questão. A expressão denúncia é uma expressão lacônica, né? Inclusive dúbia, né? Porque nós sabemos que denúncia em processo penal é a peça inicial da ação. Então nós já teríamos aí alguma dificuldade. Denunciar autoridade, que autoridade? Policial? Autoridade ministerial? Possibilitar desmantelamento? Então, ideias relacionadas com isso trariam muita dificuldade de exercício desse tipo de direito.